Hoje nós vamos falar sobre um novo paradigma de luz. Um novo paradigma de luz que está nascendo em nosso planeta e que vai culminar com a nossa ascensão do planeta e da humanidade para a quinta dimensão. Esse novo paradigma de luz vem substituir o paradigma que nós estamos aqui para quebrar. Nós somos enviados aqui para quebrar o antigo paradigma, que é o paradigma que nos foi imposto desde a manipulação da nossa manipulação genética há 320 mil anos atrás. Esse paradigma que é o paradigma da manipulação, em que o ser humano perdeu a consciência e se tornou um ser dependente dos deuses. Então, agora nós vamos quebrar esse paradigma. Oi! É como se fosse um costume. É como se fosse um costume, uma lei, um costume que foi implantado. O paradigma é assim, é uma filosofia, tá? Um costume, uma cultura. É quase que poderíamos quase definir como uma crença, uma cultura, uma filosofia. Tá? Então nós vivemos uma crença, uma filosofia, uma norma, né? Que foi criado de terceira dimensão, o paradigma da dualidade, né? E agora nós viemos para quebrar esse paradigma, né? O paradigma do apego, né? Da dualidade, da densidade, do apego, né? Então, nós viemos para quebrar esse paradigma e libertar a humanidade desse paradigma que prende, que aprisiona a humanidade. Então, nós viemos trazer um paradigma de luz. O paradigma de luz é um paradigma em que você é livre, e que nós seremos livres, nós não estaremos sujeitos à manipulação, nós não seremos mais escravos, nós seremos livres, seremos donos do próprio nariz. Né? Eu acho que eu sou dono do mundo. Sei lá, às vezes estou pagando imposto por ele e estou pagando. Ainda não. Já estou no ar, pelo menos. Então eu acho que eu estou pagando por ele ainda. Mas, então é meu. Mas vamos. A gente tem uma missão que nós viemos para cá 3, 4 mil anos atrás para poder conhecer o paradigma que havia aqui. Né? Então nós nos disfarçamos de seres humanos, estamos aqui disfarçados de ser humano, encarnando, reencarnando e tal, né? Bastando. Né? Aí teve gente que veio para fingir de ser humano e acabou se convencendo que era humano. E agora não consegue acreditar que não é humano. Fala. Não, eu sou essa pessoa. Entendeu? Então, os pleidianos vieram para chacoalhar, para acorda, né? Tem alguém aí dentro? Tem alguém aí dentro? Você não é humano, acorda. Entendeu? Então, essa é a função dos pleidianos, e a nossa função é sair do personagem que nós estamos interpretando e que nós nos convencemos tanto que somos, né? É aquele negócio, né? Para quem já fez teatro, a linha de Shakespeare é a linha de você interpretar o personagem, de você sentir o personagem e para você poder interpretar de uma forma realista o personagem, de uma forma muito real. Para você interpretar o personagem de uma forma muito real,
né? Tem a linha de Shakespeare, tem a linha de Brecht, né? Tem a linha de Ionesco, né? Que é o teatro do absurdo, né? Então, a linha de Brecht prega o seguinte, que você interpreta um personagem em que você não se coloca no lugar do personagem, você apenas imagina o personagem e você interpreta. No caso de Shakespeare, ele prega que você deve sentir o personagem, você deve incorporar o personagem. Então, nós seguimos a linha de Shakespeare. Nós viemos para cá 3, 4 mil anos atrás e nos inserimos no personagem, nós mergulhamos no personagem, né? Para poder interpretá-lo de uma forma muito realista, nós achamos que nós tínhamos que vivenciar, não viver com um certo distanciamento, interpretar com um certo distanciamento, mas mergulharmos no personagem, né? E aí deu no que deu, né? Alguns aí acabaram esquecendo para que estão aqui, esquecendo as origens e tal. E aí os pledianos vieram para dar aqueles toques, né? Para ativar os códigos do despertar e trazer à tona essa verdade de quem nós somos, que nós estamos fazendo aqui, para a gente então acordar e quebrar o paradigma, fazer a revolução. Nossas gerações, a primeira vez que a gente foi a campo para lutar pela nossa missão foi na Revolução Hippie, né? O movimento hippie veio para quebrar, foi o primeiro trabalho da nossa turma, foi o movimento hippie, foi quebrar aquele sistema formal, né? Que gravatinha, rosinho, né? Terninho, ia viajar todo mundo de terno, gravatinha, mulheres de longo, né? Os homens de chapeuzinho, né? Aí vieram os hippies e tiraram a roupa, paz e amor, tudo luna, nadando no rio e tal. E aí, isso foi o maior escândalo, né? E quebrou aquela formalidade, aquele padrão rígido que havia, aquela hipocrisia que havia, né? E aí as coisas ficaram mais naturais. Então vieram para valorizar mais o corpo humano, valorizar a natureza, para valorizar o que é natural, né? Quebrar aquela formalidade. E aí novas gerações foram vindo e fazendo mudanças, até que as últimas gerações estão meio perdidas, não sabem mal o que mudar. Quer mudar, mas não sabe o que. Né? Porque as forças contrárias começaram a agir no sentido de confundir os índios que vieram para promover as mudanças. Né? E aí começou a haver um certo desvirtuamento, né? E aí muitos entraram para as drogas e outras coisas mais, se perdendo. Então eles criaram uma série de mecanismos, assim que as coisas não perceberam, após o movimento hippie, eles começaram a criar várias formas de estar desviando as pessoas, né? E canalizando elas para outras coisas, ou até aliciando esses jovens, esses índigos que estavam vindo, para que eles pudessem estar servindo as forças da não-luta. Então, existe muitas coisas aí que a gente poderia definir como não sendo da luta. Né? Esse movimento rap, esse movimento essas tribos mesmo, que têm se formado agora recentemente, né? Essas tribos que adoraram os vampiros, por exemplo, né? Qual é a tribo que adora os vampiros? Os góticos, né? Mas uma boa parte deles são adoradores de vampiros, são seguidores dessa. Nem todos os rappers, por exemplo, tem as letras muito vulgares, bandido, né? Nem todos os rappers têm letra de bandido. Letra de bandido, isso. Tá.
Então, a gente não pode generalizar, mas acontece que esses movimentos têm uma frequência vibratória que facilita a atuação das forças da não-luz no sentido de subverter as pessoas, os jovens, que são jovens especiais que vieram para realizar uma missão, mas só que não sabe aonde está isso, não sabe por onde começar. Então, quando alguém acena assim, com alguma coisa parecida, ele fala, opa, e tudo que eu estou vendo, isso está mais próximo dali, deixa eu ir lá. E aí é aonde, às vezes, aquele aceno assim é um chamamento falso, né? Feito por forças da não-luz. E aí ele acena com algumas coisas que vai de encontro àquilo que está dentro da pessoa, aquilo que está no inconsciente da pessoa. E aí a pessoa vai achando que é uma boa coisa, tal, e quando ela vê, ela está muito envolvida, está possuída, dominada, está chipada, manipulada, e aí não consegue mais sair. Mesmo que percebe que aquilo não é o que ela queria, não é o que ela buscava, só que ela não tem mais força para sair. E é nesse sentido que nós estamos, é para isso que nós estamos. Então a música realmente influencia as forças na luz. Tá? E normalmente quando se forma essa tribo, tem sempre alguém que aparece para aglutinar e para comandar essa tribo. Normalmente é uma pessoa assim que fica ruminando coisas filosóficas, jogando uma coisa filosófica em cima do grupo e tal. Ele acaba assumindo a posição de líder e o grupo começa a seguir aquelas ideias daquela pessoa e tal. E aí essa pessoa, ele é um mago negro que está ali para envolver as pessoas e conduzi-las para outro caminho. Tá? E normalmente através dele as forças invisíveis vêm e começam a chipar todo mundo do grupo. E aí, o que acontece? Essas pessoas sendo chipadas, elas começam a ser manipuladas. E aí elas passam a obedecer o comando desse mago negro. E aí alguém vê assim, ó, tem uma tribo ali, tal, não sei o quê, um grupinho lá, vou chegar lá para ver. E vai. E aí é chipado também. Aí o outro vai. Quanto mais o grupo cresce, mais ele atrai os outros, a atenção e a curiosidade dos outros jovens. Né? E mais esses jovens que estão sendo chipados vão aliciando os outros, vão trazendo os outros. E assim é no caminho das drogas, assim é no caminho dessas tribos de góticos. Tem os góticos, tem tem aqueles skinheads, né, a tribo dos skinheads, que são nazistas, né? Tem os outros, tem outra tribo que são os emo, né? Os emo. Tem os emos, eu sei que tem umas 4 ou 5 tribos aí. Eu sei que os meus meus enteados, né, os filhos da minha ex-esposa, eles tinham banda e eles eram viciados em droga, eles eram envolvidos com essas coisas aí, eles eram góticos, né? A banda deles era de adoradores do demônio, era uma banda satanista, tem os Dark, né? O que é? Os códigos mesmo, não próprio Dark, acho mesmo. Então, eles eram envolvidos em todas essas tribos aí eles iam para a rua, brigavam uma tribo com a outra, era uma confusão, sabe? Então eu sentia aquela vibração pesada, eu sentia a atuação de todas aquelas entidades negativas em cima daquele pessoal. E depois eles traziam os amigos lá da tribo deles lá em casa lá e olha, eu abominava de ter aquilo dentro e aquilo eles trazendo aquilo para dentro da minha casa, tá? Porque era uma energia intensa, eles iam embora, que não ficava aquela vibração ruim, entendeu? Então, infelizmente, a maioria dos jovens, dos adolescentes especiais
estão perdidos aí por falta de luz para sinalizar, para mostrar o caminho. Né? Então, eles estão aqui, assim, querendo quebrar o sistema, querendo fazer alguma coisa, querendo acordar. O subconsciente está chamando e eles não encontram ninguém que mostre um caminho para eles que seja válido. Eles não sabem o que eles têm que quebrar, o que eles têm que construir de novo paradigma. Tá? Isso está tudo dentro da pessoa. E como está dentro, isso está querendo sair, está querendo aflorar. Então a pessoa fica aquela ânsia, agitada, aquela ansiedade, e não encontra como exteriorizar isso. E aí o que acontece? É onde vai buscar a droga, a bebida, né? Os convenciados lá, eles além de usarem droga, eles viviam querendo gambar, entendeu? Viviam e não cair babando, entendeu? É umas coisas assim absurdas. Então, tudo isso daí são manipulações, são formas de manipulação das coisas da não-luz, no sentido de desviar esses seres. Por quê? Porque eles não têm quem lhes mostre o caminho. E o objetivo da nossa ONG, o objetivo dos pleidianos, né, é estar dispersando os amparadores para que os amparadores possam atuar no sentido de ajudar as pessoas. Só que os amparadores estão assim, dormindo, né? A maior parte ainda está dormindo. Então nós temos que chacoalhar os amparadores, acordá-los e falar, vamos para o trabalho. E a nossa ONG é uma forma, um projeto que não é nosso, é um projeto dos pleidianos, no sentido de prestar esse trabalho, né? E acordar os amparadores e os amparadores ajudarem esses jovens, esses adolescentes, as crianças que estão chegando agora, no sentido de protegê-las das manipulações das coisas adultas, impedir que eles sejam clonados, que eles sejam chipados, impedir que seres negativos venham e, né, façam a cabeça dessa jovem, conseguir trazer para a luz aqueles que estão nessas tribos que estão perdidos nesse caminho, e mostrar que é através do desenvolvimento da criatividade, do desenvolvimento da nossa consciência, que nós vamos descobrir quem nós somos e o que nós temos que fazer. O nosso objetivo não é doutrinar ninguém, mas apenas ajudar a pessoa a se descobrir, a se conscientizar, tá? A despertar a sua consciência, porque a verdade está dentro de cada um. Nós pensamos assim numa terapia de choque. Nós estamos pensando numa terapia de choque, né? E ainda não sabemos a voltagem certa, né? De repente, aqui alguns milhares de volts talvez seja suficiente, né? Mas ainda não sabemos. Nós estamos com medo de criar uma fábrica de churrasquinho, mas... Brincadeira, a gente faz isso. Não fazer. Então, acontece o seguinte, os índicos, que somos nós, né, vocês já são uma geração mais recente de índico, né? Você é nascido em 70 e... Você? 94, 93. 77, vai, fala, 77. Anália, a nossa... Então, veja bem, até o ano 2000, quem nasceu até o ano 2000 é índio. Eu e a Anália somos a primeira geração de índio. O restante assim, os demais, os demais são da segunda geração, que já é uma geração mais avançada. Né? Está tudo ligado, né? Então a segunda geração de índios começou a vir a partir da década de 70, começou a vir a partir de 1970 até 2000. Né? Então 30 anos aí de índios chegando e está todo mundo dormindo. Eu queria tanto ver, eu estudei na escola e tal, né? E na escola é muito difícil encontrar o estudo na escola primeira escola, porque é muita influência ruim ali. Nossa, muito. Com certeza. Teve uma pessoa ali que você achou interessante, assim,
estilo, por exemplo, gótico e tal, a pessoa, nossa, que legal e tal, me tal, fazer igual, aí vai pensando. Mas, por exemplo, tem muita gente que você quer ajudar, mas não precisa ser ajudado. Se você chega falando às vezes de freudiano, a moça é louca. E você está preocupado que eles vão achar que é louco? Se mandar te internar, nós vamos lá tirar. Pode ficar tranquilo. Mas você chega assim, não, é sério, Eu gosto dela porque ela fala tudo. eu tava no meu cursinho. Eles preferem os góticos do que os freudianos, não é? Eu sei que você acha louco porque eu acredito em elfo, mas eu falo, eu acredito em elfo. Eu gosto das fases. Eu gosto. Não, é meu cursinho mesmo, eu chego falando muita coisa assim pra auxiliar meus colegas, assim, em questão de teorias do universo e tal, pra poder ajudar elas. Todo mundo na cara, fala que eu sou louco, meu Deus, É porque, infelizmente, muitos deles ou estão já chipados, estão manipulados, dominados, né? Ou ainda não chegou a hora deles despertarem. Então não se preocupe, não. Quem conhece a história do David Icke? David Icke. No nosso blog tem várias palestras dele. Ele é o que escreveu o livro sobre os reptilianos, que a coroa inglesa é formada por reptilianos. Ele é um dos maiores pesquisadores, um dos maiores, os mais corajosos que tem. Ele faz palestra pelo mundo todo. Ele é o maior estudioso desse assunto. Um dos caras mais conscientes que tem nesse mundo. Tá? Então, procurem pesquisar, ver os vídeos deles. Tem vários vídeos dele, tem vários livros dele. O ministério, Tá? Então, infelizmente, você fala, não termina, exatamente, não é tipo, não tá nem aqui, fica esperando, é ele, né? No final? Ó, pesquisem na internet. Infelizmente, nem tudo dele está em português, a maior parte está em inglês. Pesquisem, procurem, pesquisem no meu blog primeiro, tá? Pesquisem no nosso blog, né? Que não é meu, é nosso, é dos freudianos. Pesquisem no blog Mensageiro, tem bastante vídeo dele, tem textos também, matérias de livro dele, textos de livro dele. Leiam tudo que for possível, assista todos os vídeos e palestras, tem várias assim, vídeos e palestras que ele fez ao vivo. Mais recentemente eu coloquei, são acho que 12 vídeos, 12 partes, um vídeo de acho que deve dar umas 2 horas, se não me engano, de uma palestra que ele fez na Universidade de Oxford, em Londres, tá? E ele é assim, ele não tem medo, ele mete o pé no pau da barraca. Ele fala o que tem que falar mesmo. O cara é corajoso, é correr, tá? Então, e é um cara muito consciente, muito, não é pessoa que viaja na maionese, não. Ele sabe das coisas, tá? Ele não disse qual a origem dele, mas eu sinto que ele é freudiano. Eu sinto que ele é freudiano. Porque a forma dele ser, de pensar, tudo tem, sabe, E por causa que, como nós neurólogos, assim, dessemos uma cultura, então, ajudaria? Sim, é esse o trabalho da nossa ONG. A gente quer trazer jovens para a nossa ONG que possam ter a sua consciência desperta e possam saber como chegar a outros que são da mesma faixa de idade, que têm o mesmo vocabulário, a mesma forma de agir e tal, e que então esses jovens possam estar trabalhando no sentido de ajudar os outros que estão perdidos. Por isso nós ficamos muito felizes com a vinda de vocês para o nosso grupo de estudos, porque por isso até a primeira que veio, né, a Mariane, quando ela veio, até nós falamos assim, olha só que beleza, né? A primeira, mano? Foi a primeira mais jovem assim, dessa faixa que chegou no nosso grupo, e nós estamos muito felizes por causa da consciência que ela já tinha, né? Do grau de consciência que ela já tinha e pela idade que ela tinha.
Né? Então nós falamos, olha, é interessante que você, com essa idade, você não esteja perdida como os outros, que você esteja aqui consciente e tal. Então, nós ficamos muito felizes com a vinda dela. E o que nós falamos? Você não tem amigos, namorados, etc., que possa trazer, que se interessem pelo mesmo assunto, né? Ela ficou até meio assim, quando você não tem namorado, não? Você não tem amigos, não? Né? Ela ficou meio assim, olhando, será que eles estão querendo? Não, é porque é uma pessoa jovem, com essa mentalidade e tal, né? Normalmente é raro, né? E quando tem, normalmente deve ter amigos, namorados, etc., que partilham das mesmas ideias, né? Então aí ele falou, se tiver amigos, tal, que você traga, tal. Por quê? Porque é importante para nós que a gente crie um movimento. É que terminou de abrir o blog e entrou atrás. É o blog, é a música do meu blog. Do nosso blog. E olha, não abriu ainda, abriu as músicas, mas não abriu os links. Não abre também, por isso que eu acho. É bem pesado o site que eu acho, é difícil. Não está abrindo os links para. No meu? Sabe por que isso? Mas sabe, isso daí não está no blog. Isso daí não é do blog, é da Blogger, que é a empresa da Google. Sabe que a Google é dos Illuminati, né? A Google é a Microsoft, é a empresa da Illuminati. Então o que acontece? O meu blog já saiu fora do ar várias vezes por ataques, por vírus, por ataques que são facilitados pela própria empresa Blogger, que é a Blogger é da própria Google, né? Não, uma pergunta meio fora de questão. É verdade que eu sei que você pode responder que, por exemplo, a gente tem Facebook, essas redes sociais, é verdade que isso serve para os reptilianos conseguirem achar a gente mais pra frente no Apocalipse, para poder ver quem é do bem, quem é do mal? Achar mais pra frente, não. Já achou? Então tem que excluir minha conta. Não. Veja bem, quem tem conta no Facebook, quem tem conta no Google, quem tem conta na Microsoft, já está descoberto. E aí? Agora não adianta mais. E essas pessoas já foram identificadas. Vai gravar o abraço. Gravar o abraço. Tudo bem? Não pense que você agora escapa, não. Já está, já era. A gente não vai fugir pra onde? Para conversar o Apocalipse, gerações. Nós vamos fugir. Vamos fugir. Pode ser agora. Pode ser agora. Nós não vamos fugir para lugar nenhum. Nós vamos fugir para outra dimensão. Pode ser agora. Nesse exato momento. Como? Eu vou explicar para vocês. Você me deu uma dica para a aula de hoje. Você provocou. Eu estava esperando as provocações. Você com certeza. Não, gosta de assunto. Olha, na aula passada, nós explicamos aqui qual a diferença que tem entre as dimensões. A diferença entre as dimensões é uma diferença na frequência vibratória. O que é frequência vibratória? Todo mundo fala em frequência vibratória. Quem sabe o que é frequência vibratória? Que a nossa aura tem, por exemplo, se eu entro em depressão
cada vez mais que eu vou entrando no estado de desânimo, eu vou me igualar ao espírito reptiliano. Depois vem a opressão. Aí sim ocorre o processo da possessão, porque ele entrou no mesmo estado vibratório que eu. Isso quer dizer que a minha aura está no estado vibratório. Baixo e você não tem defesa e ele vem e toma conta. Isso é verdadeiro. Só que isso não. Isso você deu um exemplo de manifestação de frequência vibratória, mas você não explicou o que é frequência vibratória. Frequência vibratória é o seguinte: nós temos um átomo, mas de conta que isso é um átomo, não líquido, hein? Aqui está o núcleo, aqui estão os elétrons, os nêutrons aí, tal, girando em torno do núcleo. Tá? O que é o núcleo? O núcleo ele não é positivo nem negativo. Ele como é que é? Núcleo é positivo, é circulado no tá? E aqui os elétrons são negativos. Tá? Então veja bem, cada elemento químico tem uma quantidade de elétrons, né, girando em torno do núcleo, e então ele determina o número atômico daquele elemento, ou daquele material, daquele minério, material. Bom, esses elementos atômicos, esses elétrons, eles giram em torno do núcleo numa certa velocidade. A velocidade que ele gira em torno do núcleo permite que uma célula vista no microscópio, vocês vão ver que aquela célula, ela treme. Alguém já viu isso na televisão, no microscópio diretamente, ou através da vídeo? Ela faz assim, ó. Ela tem um ritmo em que ela treme. Aquilo lá chama-se ciclo vibratório. Aquilo lá é a vibração. Tá? Então, aquele tremor que a célula tem assim, né? Então, por exemplo, quando vocês estão vendo os vírus no microscópio, né? Normalmente você vê no microscópio no vídeo, na televisão, normalmente é quando eles mostram os vírus, as bactérias, né? Aí você vai ver que os vírus também vibram. As bactérias também, as nossas células e tal, né? Todos eles têm um certo tremor. Normalmente há um espaço entre um tremor e o outro que é padrão. E esse espaço, esse intervalo entre um pulso e outro, aquilo chama-se pulso. Tá? Então a vibração ela é composta de pulsos. Esses pulsos, eles têm intervalos regulares. Se você usar osciloscópio, alguém já ouviu falar em osciloscópio? Né? Quem trabalha com eletrônica, né? Meu pai tem osciloscópio. O que é um osciloscópio? É um aparelho que ele converte a frequência em ondas senoidais. O que é onda senoidal? Então, o osciloscópio é um aparelho, que é uma tela lá, onde aparecem as ondas senoidais de uma frequência vibratória. O que é uma onda senoidal? Cada vez que uma célula treme, o giro desses elétrons em torno do núcleo ele segue uma velocidade. Para cada elemento atômico existe uma velocidade. Além do giro que existe dos elétrons, a soma desses vários elétrons aqui, né? Então, tem outro aqui, né? Tem outro aqui. Então, são vários elétrons. Uma célula, ela contém
esses são os elementos, esse é o menor elemento que está contido aqui. A célula é composta, então, de micropartículas dessas, microscópicas partículas que são, quando a célula vibra, isso daqui está girando, independente dos pulsos, isso daqui está girando em volta, os elétrons girando em volta do nêutron. Aí, isso daqui, independente dos vários elementos que estão aqui, porque aqui não tem um elemento só, não tem um átomo só. Aqui, a célula ela é composta de vários elementos. Cada elemento tem um átomo diferente. Né? O átomo ele é diferente, uma quantidade de elétrons em volta do nêutron varia de um elemento para o outro. A célula é composta de vários átomos de elementos diferentes, elementos químicos diferentes. Tá? Então, a mesma célula tem vários elementos químicos diferentes. Então, tem vários átomos aqui dentro. Então, isso aqui é uma sopa de átomos. Tá? Uma célula é uma sopa de átomos. A célula pulsa. Então, tudo isso daqui tem um pulso. Só que cada elemento ele tem uma quantidade diferente de elétrons girando em torno do núcleo. E eles trocam de elemento, de elétron. Esse elétron aqui, ele não permanece girando sempre em volta do mesmo núcleo. Ele vai para esse daqui mandam para esse vai para aquele. Existe um intercâmbio de elétrons entre os núcleos. Os núcleos não permanecem sempre com os mesmos elétrons. Existe uma troca entre eles. Tá? E essa troca normalmente ocorre quando a célula pulsa. Quando a célula pulsa, um elétron daqui pula para lá, um de lá pula para cá. Então existe um remanejamento dentro de cada elemento químico que está contido aqui. Existe um remanejamento, um intercâmbio de elétrons entre os núcleos. Então, isso é regido pelo pulso da célula. O pulso da célula é a vibração padrão desta terceira dimensão. Se vocês compararem várias coisas diferentes no microscópio, uma bactéria, um vírus, uma célula humana, etc., vocês vão ver que o intervalo entre um pulso e outro é o mesmo, que, medido por um osciloscópio, vai dar exatamente a mesma onda senoidal, ou seja, o mesmo intervalo de tempo entre um pulso e o outro. E a mesma intensidade. Então, a altura do pulso é a intensidade. O intervalo entre um pulso e outro é o tempo entre um pulso e outro. Então, o pulso pode ser pequeno e pode assim ser, ou pode ser pequeno e rápido, ou ele pode ser alguma coisa que treme terra, né? Bom, aqui vamos supor que nós fizemos uma medição dessa célula. Então aqui é o pulso da terceira dimensão e as ondas senoidais acho que é isso, né, que escreve? É assim mesmo. Tá? Agora, então isso é a frequência vibratória da terceira dimensão. Quando alguém fala assim, o que é frequência vibratória? A frequência vibratória é o seguinte: a vibração da terceira dimensão, tudo na terceira dimensão pulsa. Tudo pulsa e tudo
pulsa no mesmo intervalo, com a mesma onda senoidal, com o mesmo intervalo. Tá? Então, isso caracteriza que essas ondas, essa vibração aqui, né, que é esse pulso, ela obedece o mesmo padrão, obedece a uma mesma frequência, que é a frequência da terceira dimensão. Aí, se nós formos, à medida que nós vamos caminhando para a quarta dimensão, quer dizer, caminhando não, porque nós já entramos na quarta dimensão. À medida que nós vamos avançando na quarta dimensão, nós já explicamos aqui para vocês que a quarta dimensão tem 12 subdimensões. Né? Então, aqui a quarta dimensão, ela tem primeira subdimensão é a mais baixa, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, 11ª. A primeira subdimensão é a região mais grosseira que envolve o nosso planeta e a região invisível mais grosseira que envolve o nosso planeta, que é o umbral, que é onde estão os charcos. Você disse que nós entramos no umbral mais, né? Tem mudado para a gente passar a segunda subdimensão? Não, ainda nós estamos mergulhando ainda na primeira subdimensão. Depende da nossa... Porque isso daí depende da elevação da frequência vibratória da massa crítica. O que é a massa crítica? São os seres que estão despertando no planeta. Tá? Precisa ter o despertar de 144 mil pessoas no planeta para que nós possamos estar prontos, chegar à 12ª dimensão e estar prontos para ir para a 5ª dimensão. Não tem no planeta despertos totalmente não. Tem despertando. Precisa estar totalmente desperto. Quando houver 144 mil pessoas totalmente despertas no planeta, totalmente despertas, quando tiver as 12 fitas de DNA ativadas, os 12 chakras ativados e que tiver todos os sentidos extrafísicos ativos, como, por exemplo, intuição, telepatia, clarividência, capacidade de clarividência, tá? Não, agora o negócio está se acelerando, tá? Então, o processo a cada dia está indo mais rápido, mais acelerado. Então, essas pessoas, isso no mundo todo tem muita gente desperta, tá? Muita gente que está desperta e nem tem consciência disso. Né? Então, nós estamos vivendo assim, um momento, e quanto mais a gente ajudar no processo de despertar, mais rápido a coisa vai. Mas aquele negócio não é função nossa fazer a cabeça de ninguém. Não é função nossa converter, doutrinar, evangelizar ou qualquer outro sinônimo. Né? É nossa função assim. Você joga as coisas. Se a pessoa se interessar, é porque é o momento dela. Ninguém vai ser convertido à força. A conversão, isso é feito de forma que é natural na pessoa. Ela se sente atraída pelo assunto e ela vem. É o que a Mariane estava falando, que de repente no cursinho dela, ela levanta essa questão, muita gente acha que ela é doida, mas de repente um ou outro vai falar, opa, parece que isso daí tem alguma coisa a ver comigo, estou nessa. Por quê? Porque a maioria falou que isso é coisa de louco, isso daí. Ou é porque já estão chicados. Ficou presa lá. Por quê? Porque aqueles seres que estavam lá estavam precisando de ajuda também. Aqueles seres que estavam lá, aqueles espíritos que estavam naquela obra do tempo, estavam precisando de ajuda. E nós fomos lá e resgatamos aquela pessoa que estava doente, que estava precisando de atendimento, e não tratamos dos outros seres que estavam lá. Então, eles se curaram de nós lá. Entendeu? Então a pessoa
A pessoa ficou doente porque o duplo etérico dela, o corpo etérico dela ficou prisioneiro lá. Então, muitas pessoas têm por aí que estão doentes, os médicos não conseguem descobrir a pessoa tem, porque o duplo etérico está prisioneiro lá. Então, quando nós vamos lá no umbral libertar seres, nós temos que nos proteger, nós temos que criar um campo invisível à nossa volta para que eles não nos vejam. Tá? Agora, quando eles conseguem perceber a nossa presença, uma das coisas que a gente usa para sair é turbilhão de luz. Criar um turbilhão de luz, nós temos um bastão invisível que nos foi dado por eles, que é um instrumento que amplifica o nosso poder. Né? Futuramente nós não vamos precisar mais de bastão de luz. Né? Por enquanto é uma muleta que a gente usa, né? Um instrumento de trabalho. E ele possibilita utilizar os nossos dons através do bastão de luz. Então ele serve para desintegrar alguma coisa, ele serve para imobilizar os seres da não-luz, para eles serem levados para as naves e serem expulsos do planeta através dos portais, dos portais. Então, quando nós vamos a essa região e nós imobilizamos os seres com bastão de luz, jogamos uma rede elétrica neles e arrastamos para a nave, e ele é levado para fora do planeta através dos portais. Quando esses seres atacam a gente em grande quantidade, o que a gente faz? Com o bastão a gente cria um turbilhão de luz e bate em retirada. A gente mobiliza o máximo que pode, quando não consegue mais, cria um turbilhão de luz e bate em retirada. Esse turbilhão de luz, essa imobilização que a gente faz dos seres, tudo deve ser feito com base no amor. E nunca na vibração assim de conflito, de você estar em enfrentamento. Sempre você deve fazer com compaixão, com amor. Ou seja, você está fazendo aquilo para o próprio bem daquela entidade que você está imobilizando ela, porque ela vai ser levada para um outro planeta compatível com a frequência vibratória dela, onde ela vai despertar e perceber o seu grau de consciência. Então, tudo é fruto do amor. E quando você está numa uma outra forma também da gente enfrentar esses seres é através do turbilhão de luz, e outra é você emanar amor em cima deles. Nós já fizemos essa experiência no nosso grupo de atendimento, em que nós pedimos todo mundo emanando amor em cima dessa entidade negativa. O que acontece? Ele sai querendo doido. Vamos supor que uma pessoa está doente e em cima dela tem um bando de seres da não-luz. Se você quiser que ele saia, tem dois caminhos. Ou você imobiliza ele, joga a rede e arrasta para a nave, que é o mais certo, ou você vibra amor em cima daquele seres, né? Todo mundo vibrando amor em cima daqueles seres, ele sai que nem uns doidos, né, Anália? A Anália que tem evidência, ela já viu isso acontecer em trabalhos nossos. Tá? Então, e existe também aquilo que a Eliane falou, Elaine, né? E existe, você vibrando na frequência do amor, você se torna, eles não chegam perto, mas muitas vezes eles não conseguem nem te ver. Aqueles que estão aqui, ó, nas dimensões mais baixas, eles não conseguem ver a gente. Aqueles que são os magos e eles estão em dimensão mais elevada, eles até conseguem ver a gente, mas eles não se aproximam. Aqueles que são os mais baixos, eles nem veem a gente. Você está nesse caminho. À medida que vai havendo a mudança na sua frequência vibratória, você vai tendo a ativação da sua fita de DNA e vai despertando. Para cada fita de DNA, existem certos dons que são ativados. Tá? Então, cada fita de DNA que é desperta, ativa o chakra correspondente, né? Vai ativando o chakra correspondente e vai, a cada chakra que ativa, certos dons vão surgindo em você. Tá? Então, isso daí é assim, um processo gradativo
que muitas vezes a gente não percebe, porque as coisas começam a se manifestar tão lentamente que quando você só percebe quando você se compara com o que você é agora com o que você era há um ano atrás. Se você se comparar com o que você é agora com o que você era um ano atrás, quanto da sua sensibilidade já não foi diferente? Certo? Então, a gente só percebe isso quando você compara assim com o passado, porque no dia a dia você não percebe, você está evoluindo e não está percebendo. Né? Então, às vezes a gente fica muito nessa ansiedade, quando vão se manifestar os meus dons de evidência, de percepção das coisas, certo? E aí, daqui a pouco começa a aparecer e você nem percebe. Às vezes você já está vendo e nem está desconfiando. Tem como você escolher qual chakra você quer usar antes? Você usa um dado, aí você estipula assim, cada chakra é o número do dado. Você joga assim, aí aquele que cair é o chakra que vai ser ativado. Tô brincando. Deixa eu perguntar. Não, o chakra Não, é o seguinte, isso é desperto na sequência. Eu acho que eles não estavam aqui no dia que eu dei, né? Isso é ativado na sequência. Não, vocês estavam aqui naquela aula que ficamos até tarde, tá? Vocês não lembram que eu falei que os chakras, eu fiz o desenho aqui, mostrei os chakras que vão sendo ativados e tal. Começa do seu chakra básico. Tá? Nós temos 7 chakras físicos e 5 chakras extrafísicos, são exotéricos. Primeiro está 30 centímetros da cabeça, depois tem o outro que está no céu, tem um que está conecta com a galáxia, um conecta com o universo, o outro, né? Então, tem chakra que está a quilômetros de altura da sua cabeça, né? Então, nós temos 12 chakras, 5 etéricos, 5 extrafísicos e 7 físicos. O primeiro é o chakra básico. Vocês vão me obrigar a fazer aquele desenho daquele homem da caverna. John Breer, né? Vocês lembram desse desenho que eu fiz? Né? Aí que eu falei, o chakra básico aqui, o outro 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 aqui. O instintivo e o sexual são os que giram mais rápido do que acho que respondem a pergunta dele, que é o que deve ser mais motivado. O instintivo e o sexual é o que motivado nos dois tipos de DNA, né? E que são os que trazem mais confusão para a gente. Mas aí acontece o seguinte, esses chakras aqui foram desativados. Ficou só esses dois aqui, ó, o básico e o sexual. Por que só esses dois? Porque eles são chakras que regem mais a nossa parte física, mais a parte densa. Ou seja, esse daqui, ele é responsável. Ih, ficou feio isso aqui. Ficou pior. Ó, esse chakra aqui, ele rege. Acho que é bom você tirar você. Chama de esperma do corpo. Larga você, só um risquinho. Mais uma curva dela. Esse chakra aqui, ele é o chakra básico. Ele é o responsável pela nossa energia vital. E ele é o responsável pela nossa sobrevivência. Ele dá a energia da vida, ele dá a energia da sobrevivência. Esse daqui é o chakra sexual, que ele está quase no umbigo aqui, mas na verdade ele está aqui aos 4 dedos abaixo do umbigo, ou seja, ele está sobre a bexiga. Tá? Acha aí onde está a bexiga, ele está mais ou menos em cima da bexiga. Tá? Então, esse está bem cheia. Esse chakra aqui, ele é o sexual,
E ele é o responsável pela procriação. Mais meses, né? Tá? Ele que dá energia para a reprodução, para a procriação. Né? Então, esse chakra aqui, que é o emocional, 4 dedos, mais ou menos 4 dedos para cima do umbigo. Um pouco para baixo. Esse eu emocional, ele é responsável pelas nossas emoções e ele é o chakra que tem uma função importante porque ele é a nossa conexão com a espiritualidade. Então, o que acontece? Quando eles desativaram eles desativaram as 10 fitas de DNA, eles desativaram os 5 chakras extrafísicos e esse aqui não, é o emocional. Né? Eles desativaram 5 chakras, aliás, eles desativaram 5 fitas, eu estou misturando aqui. Eles desativaram 10 fitas de DNA, eles desativaram as 5 fitas de DNA correspondentes a esses 5 chakras aqui, e mais 5 fitas de DNA correspondentes aos chakras extrafísicos. Qual é a função desses chakras aqui? É mais espiritual. São chakras mais voltados para a espiritualidade. Então, eles deixaram apenas os 2 chakras. Se nós tivéssemos, em vez de 2, se nós tivéssemos 4 chakras que regessem a nossa parte física, eles teriam deixado 4. Então, por que eles escolheram, eles desativaram esse chakra? Porque eles tiraram tudo que era de espiritual nosso. E só deixaram o que era físico. Só aquilo que rege a parte física. E as 2 fitas de DNA que eles deixaram, das 12 que nós tínhamos, desativado 10, eles deixaram 2. Essas 2 fitas de DNA que eles deixaram, elas não estão completas. Elas estão incompletas. Por quê? Além de eles desativarem 10 fitas, eles desativaram componentes dessas 2 fitas que tinham funções espirituais. Então, eles deixaram somente 2 fitas incompletas, que são as 2 fitas que regem exatamente apenas aquela parte física nossa. Por isso que eu me sinto escravo. Com certeza. Qual chakra a gente tem que ativar para os 5 de Para? fazer viagem astral? É através do chakra emocional. É através do chakra emocional. Porque A pergunta dele é sobre como trabalhar o mais importante. Então, o chakra básico são os que giram mais rápido. Giram mais rápido. A energia gira rápido. Isso que a humanidade, essa confusão pessoal, essa explosão. não é o que gira na casa. Não. Tudo passado. Não. A velocidade dos chakras ela é crescente. Esses chakras aqui, o chakra básico é o que gira mais lentamente. Depois é o básico que gira mais lentamente. Depois mais rápido é o sexual. O emocional gira mais rápido ainda. Por quê? E eu vou explicar ali. Eu já expliquei para vocês, acho que vocês não estão lembrando. Vou explicar. É porque é o seguinte: a frequência vibratória de cada chakra é diferente, porque cada chakra ele está conectado a uma dimensão. Nós temos vários corpos. Nós não temos 12 corpos, nós temos 12 corpos. Cada um desses corpos, aliás, nós temos mais do que 12, mas nós vamos estar nos conectando a 12 corpos com a ativação das 12 fitas de DNA. Cada fita de DNA nos liga a uma dimensão. Em cada uma dessas dimensões está um corpo nosso. Nós, na verdade, estamos aqui. Isso aqui não sou eu não, são vocês, tá? Eu não fiquei para vocês. Brincadeira. Ó, então nós somos esse ser aqui. Aí nós temos aqui um outro ser, um outro corpo. Aí nós temos aqui um outro corpo. Quando nós estudamos a aura, nós vimos que nós temos várias camadas. Tá? A camada mais visível, o que nós chamamos de aura, ele na verdade é o nosso corpo astral.
Então, Ele está relacionado ao chakra sexual. O nosso corpo físico, ele é regido pelo chakra base. A nossa aura, ela é regida pelo nosso chakra. A nossa aura é o nosso corpo astral e ela é regida pelo nosso. Não, desculpa, ele é o corpo etérico. Ele é o corpo etérico que é regido pelo chakra sexual. O nosso corpo astral. Não, estava fora. Então, o nosso corpo etérico ou astral, ele é o nosso corpo regido pelo chakra sexual. O nosso corpo emocional, ele é regido pelo nosso chakra, pelo plexo solar. O nosso corpo espiritual é regido pelo chakra cardíaco. O nosso corpo, esse daqui, laríngeo, não tem corpo. Ele é um chakra sem corpo. Ele é meio deficiente, não tem corpo. Ele é um subchakra. Na verdade, ele não chega a ser um chakra de primeira grandeza. Ele é um chakra de segunda grandeza. Aí nós temos aqui o corpo mental. E aqui o corpo búdico. Tá? Então, nós temos várias formas. O corpo que vocês conseguem ver, que é o corpo etérico, ele tem a ver com esse chakra aqui. E esse corpo, quando nós saímos fora do corpo, o que vai lá no umbral é esse corpo. O nosso consciente, a gente usa nos trabalhos. Quando você vai viajar, não, quando você sai do corpo durante o sonho, você vai ao umbral, tá? Esse corpo etérico aqui, esse corpo astral, que é a nossa aura, que sai e que vai até o umbral. Ele é ligado através de um cordão de prata ao nosso corpo. Tá? Então, terminando de responder a pergunta dele, quando você começa o seu processo de despertar, você vai ativando esses dois chakras aqui, essas duas DNA nós já temos, mas ela não está completa. Então, ela é completada, é ativada, e à medida que é ativada, você passa a ter o básico. O básico quando é ativado. O que acontece? Você tem um monte de problema físico. Aí você começa a despertar. Aí seus problemas físicos vão desaparecer. Há uns 3, 4 anos atrás, eu estava fazendo um tratamento com 9 especialistas. Estava cheio de problemas. Uns 4 anos atrás. Eu comecei a tratar com um especialista, aí surgiu o problema, comecei a tratar com outro. Eu estava tomando um monte de remédio, fazendo um monte de exame, tratando com um monte de especialista. Eu sabia que tudo aquilo era bobagem, que não era nada aquilo. Mas falei, vamos ver até onde vai. Vou entrar nessa, vou encarar esse desafio, vamos ver até onde vai. Cheguei a 9 especialistas. Nenhum estava resolvendo os meus problemas. Um problema atrás do outro surgindo. Tá? Aí o que acontece? Eu encontrei ele. Tá? Aí quando eu encontrei ele, eu comecei a ler. Os seus problemas se acabaram. Né? Eu tomei o remédio Tabajara e tudo se acabou. Se acabar. Então, esse daqui é o melhor remédio da. Como é que é? A coisa Tabajara lá, como é que era o nome? Da Organizações Tabajara. Então, esse é o melhor remédio, é o remédio da Organizações Tabajara. Eu comecei a ler esse livro, e aí, né? Aí o que acontece? Os remédios, tudo lá pro lixo. Acabou. Não fui mais a médico nenhum, acabaram-se todos os problemas. A saúde se equilibrou, eu me rejuvenesci, tá? Tá vendo aqui meus cabelos bonitinhos? Né? Então, eu fiquei jovem, tá? Fiquei bem, sarei. Por quê? Começou a ativar o chakra básico
que era o chakra que estava em desequilíbrio e causando todos os problemas. À medida que eu entrei em harmonia, respondendo a sua pergunta, explicando para você, aquele chakra estava girando muito lentamente. Ele não absorvia a quantidade de energia vital necessária para manter o sistema físico. A partir do momento que a gente começa a despertar, esse chakra começa a girar mais intensamente. Por quê? Porque a fita de DNA correspondente a ele, que é a fita responsável pela nossa sobrevivência, ela foi completada. Ela estava incompleta, ela foi completada. E aí o chakra é ativado, ele passa a girar mais rapidamente. Tá? Talvez fosse isso que você tenha, né? À medida que gira mais rapidamente, essa energia reverte para o seu processo de evolução. Então, eu acho que foi isso que você quis dizer com a energia mais rápida desse chakra. Não é que ela é a mais rápida, mas ela passa a girar mais rapidamente. A pergunta dele é bastante interessante, porque as práticas, que é a meditação, né, oxigenação, né, contato com a natureza, alimentação saudável, essas séries de práticas, elas fazem que cada chakra gire, um chakra que gira mais rápido, equilibra um mais tempo, é isso? O que é mais o que acontece é o seguinte: cada um deles vai sendo ativado e passa a funcionar mais rapidamente, girando mais rapidamente. E à medida que cada um vai girando mais rapidamente, ele vai mexendo com manifestando os seus dons. Então, o chakra básico é responsável pelo corpo físico. Então, o que acontece? Você entra num equilíbrio físico onde as doenças desaparecem, você se sente energizado, você se sente mais disposto, etc. Então, todos os problemas físicos desaparecem, você se sente mais rejuvenescido, Quando você passa, aí à medida que você vai evoluindo, vai despertando, veja bem, isso está relacionado também com o seu estado de consciência. Tá? Não é simplesmente técnico o negócio. O negócio depende muito do nosso conceito. Então, à medida que você vai adquirindo consciência das coisas, você vai absorvendo a energia necessária para ativar o segundo chakra, que é o sexual. Aí, ativando o sexual, você pode pensar, nossa, então aí eu vou virar um coelho. Virar um coelho. Não. Esse chakra aqui, ele é o responsável pela sua aura. E à medida que você ativa ele, você fortalece a sua aura, você estará mais protegido contra os ataques, que era aquela preocupação dela, né? Você estará com a sua aura mais fortalecida e mais protegido contra os ataques das forças do umbral. Não ainda dos magos negros que estão no segundo e terceira dimensão, mas das forças, formas de pensamentos e energias densas que habitam o umbral, você já vai estar protegido. Tá? Então, à medida que acontece isso aqui, essa energia, a energia sexual, ela começa a subir através da coluna. Aí, ela ajuda no processo. Ela ajuda a acelerar o processo. Mas é a Kundalini, né? É a Kundalini. Mas é a energia sexual normal ou é aquela trabalhada, usada, Não, a energia... Não, a energia sexual, ela sobe naturalmente. Não é necessário você... Isso que você está falando aí é de praticar o coito interrompido, e você ter relação sem ter orgasmo, etc. Isso são técnicas orientais que se utilizava para acelerar o processo. Tá? E é aquilo que eu falei para você, eu não sou muito a favor desse tipo de prática, de técnicas orientais, porque lá eles tinham uma estrutura, uma constituição, aqui nós temos outra, entendeu? Então, nem tudo que era bom para os orientais serve para a gente, porque existe culturas diferentes, tá? E outra coisa, eu sigo por ser pleidiano, eu sigo a filosofia dos pleidianos, que tudo deve ser feito de uma forma natural, sem forçar. Então, existe no livro Terra algumas técnicas pleidianas, no sentido de você ativar certas coisas. Só que
principalmente com relação ao sexo. Só que isso daí, da mesma forma que a ayahuasca, que eu já falei aqui, que eu acho que é uma coisa que não deve ser usada de forma indiscriminada, ou seja, que é uma coisa que deve ser usada como complemento de um processo e não como base de alguma coisa, né? Ou seja, você não deve partir do uso da ayahuasca para você despertar, mas você deve usar a ayahuasca dentro de um processo de despertar, entendeu? Ela é um complemento do processo, ela serve dentro do processo de iniciação. Mas não você ir lá, tomar ayahuasca, ficar lá botando os bolsos para fora, etc., para depois você entender que aquilo, porque aconteceu, etc. Porque aquilo cria muitos problemas, ele abre a sua aura, tá? E muitas vezes abre a sua aura sem que você esteja preparado e você é atacado por coisas negativas. Então, aquele negócio, você toma ayahuasca para fazer uma limpeza, é muito relativo. Você toma para fazer uma limpeza do quê? Vai limpar o emocional? E os chips que você recebe durante o momento que você está em estado alterado de consciência e que você está com o seu corpo etérico totalmente aberto. Quem é que vai tirar esses chips? Isso daí é limpeza? Entendeu? Então, existem alguns equívocos básicos que as pessoas cometem quando elas tentam forçar as coisas, quando elas tentam acelerar as coisas. Então, esse exercício, por exemplo, da Kundalini, de desviar a energia sexual através do ato sexual para que ela suba, nós temos isso como uma técnica válida, mas nós temos isso com certa reserva. Nós vemos isso com uma certa reserva. Isso não deve ser praticado indiscriminadamente, porque ela gera alguns problemas. Alguns outros problemas que normalmente não são abordados pelos professores da sistema. Não vai, não. Não, fica até quarta-feira. Vocês vão ter que voltar quarta-feira. Por que vocês vão para depois voltar? Fica aqui. Pena. Eu queria poder explicar para vocês aqui uma coisa, que é o seguinte, rapidamente, só. Quando nós passamos para outra dimensão, quando nós começamos a subir aqui, que a gente passa para outra dimensão, o que acontece? Isso daqui, essas ondas aqui, elas passam a vibrar mais intensamente. Então, elas vão fazer isso daqui, ó. Aumenta a amplitude. Ou seja, ela diminui o intervalo entre elas e elas aumentam de intensidade. Então, se vocês olhassem no microscópio uma célula de quem está na quarta dimensão, ela não faria assim. Ela faria assim. Tá? Ela tremeria. Os pulsos, o ritmo dos pulsos, ele aumenta o ritmo dos pulsos. Então, ela passa a tremer com mais força e com intervalo menor. Então, isso chama-se frequência vibratória. Então, a frequência vibratória aqui da quarta dimensão da terceira é diferente. O que é a frequência vibratória? É a intensidade dos pulsos e o intervalo entre os pulsos. Tá? Então, quanto mais nós evoluímos as dimensões, mais rápido os pulsos, mais intensos. E aí o que acontece? Os átomos passam a girar com maior velocidade e aumenta os espaços intermoleculares ou espaços interatômicos, que é o espaço que existe entre um átomo e outro. Quando aumentam os espaços interatômicos, nosso corpo deixa de ser tão denso. Ele se futiliza, ele diminui a densidade. Quanto mais espaços interatômicos, mais denso menos denso é o nosso corpo e mais luz nós temos. Por quê? Quanto maior o pulso, quanto maior o pulso, a maior troca de elétrons. Isso faz com que os elétrons girem mais rapidamente em torno do núcleo. Quanto mais rápido o elétron gira em torno do núcleo, mais luz nós encaixamos. Tá? Então, por isso que, saindo da terceira para a quarta dimensão, nós aumentamos a frequência vibratória. Com esse aumento da frequência vibratória,
há menor densidade no nosso corpo físico, porque nós aumentamos os espaços intermoleculares, e como aumenta a velocidade, o pulso aumenta a velocidade dos elétrons do nêutron, e com isso nós temos mais luz. Tá? Entenderam as características de cada dimensão? Olha, eu mesmo. Vamos ver se a gente consegue botar isso no YouTube um dia, né?